Fala galera, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está fazendo aí após a queda do ATR-72 da Voepass na semana passada. Não vou falar sobre o acidente nesse vídeo, não vou mostrar vídeos da queda da aeronave nesse vídeo. Meu intuito no vídeo de hoje é trazer um pouco mais de conhecimento para vocês a respeito da ATR, dos modelos que a ATR fabrica e também desmentir ao menos 2 boatos aí a respeito do acidente. Não vou falar de causas, só vou falar a respeito do acidente após a divulgação do relatório preliminar do CENIPA, tá certo? Eu não faço esse tipo de coisa, outros grandes youtubers aí do segmento também não fizeram, né? Nós não fazemos julgamento sem ter o relatório do CENIPA, tá certo? Então não vou fazer a abertura hoje, não é um vídeo alegre, tá? Muito pelo contrário. A ATR, pessoal, ela é uma fabricante de aviões que surgiu após, vamos falar de maneira clara, após a Airbus e a antiga Leonardo se unirem para desenvolver um modelo de avião de uso regional. A partir dessa união surgiu a ATR, uma fabricante francesa por parte da Airbus e italiana por parte da Leonardo. E a ideia da fabricante sempre foi fazer uma aeronave de uso regional para voos onde os aeroportos de destino ou de origem tivessem baixa infraestrutura, para que companhias aéreas regionais tivessem condições financeiras de voar uma aeronave segura, eficiente e com uma boa capacidade. Esse era o objetivo da ATR. E eles desenvolveram 2 modelos. Primeiramente o ATR-42 e o ATR-72. O ATR-42, o modelo mais curto, de pouco mais aí de 22 metros de comprimento. O 42 do nome do modelo é uma alusão à sua capacidade de passageiros, tá? Capacidade média. E o 72 também é uma alusão à capacidade do ATR-72. E primeiramente tivemos o desenvolvimento do 42, depois a ATR decidiu fazer um modelo mais longo, que veio a ser o ATR-72. Ao todo foram entregues mais de 1.700 aeronaves, 1.600 ativas atualmente, tanto a ATR-42 como a ATR-72. Aqui no Brasil, a antiga Pantanal, a antiga Trip, né? Atualmente a Voepass, a Azul ou a Total voaram ou ainda voam modelos da ATR. Também temos os ATRs aí da aviação executiva. E tantos anos de operação aqui do modelo no Brasil, agora infelizmente em 2024 nós tivemos aí o primeiro acidente aéreo com o modelo, tá certo? Muitas pessoas sentem medo de voar no ATR por ele ser, né, um avião turbo-hélice, tá? Ele é um avião turbo-hélice justamente para poder operar em aeroportos com baixa infraestrutura. Esse avião é certificado para pousos e decolagens em pistas de terra. Não seria possível um avião nesse design ter motores a jato, tá? Os motores a jato, eles têm que ter uma distância limite do solo, mínima do solo, aliás, para não puxarem detritos. Por isso o ATR tem motores turbo-hélices, tá? É uma aeronave mais baixa que as outras para facilitar no embarque e desembarque, tá? E essa imagem para comprovar isso, tudo para que ela possa operar em locais de baixa infraestrutura, e são aeronaves aprovadas para operarem no mundo inteiro, tanto 42 quanto 72. Voa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é um avião seguro. Este foi o primeiro acidente envolvendo o ATR-72 no Brasil, porém tivemos um acidente lá em 2002 com o ATR-42 da Total. Eu vi alguns meios divulgando essa informação e é verdade. Lá em 2002, uma ATR da Total caiu no Paraná, tá certo? Ali não foi culpa da aeronave. Se vocês quiserem em outro vídeo a gente conta essa história, eu posso contar, tá? Mas com o modelo 72 é o primeiro acidente aqui no Brasil. Em 2023, tivemos um acidente lá no Nepal com a ATR-72-500, porém por condições operacionais, não foi culpa nenhuma da aeronave. A aeronave estava em perfeitas condições de voo, como já foi esclarecido em relatórios de órgãos de investigação
lá do Nepal, tá certo? E agora vamos esclarecer alguns boatos que surgiram após a queda do ATR da Voe Pass, tá certo? O primeiro deles foi a respeito do tail strike que essa aeronave sofreu em março desse ano. Infelizmente, a forma que às vezes a notícia é abordada dá a entender que o tail strike sofrido lá em março pode ter correlação direta com o triste acidente. Não dá para concluir isso. Só quem vai tirar essa conclusão final é o CENIPA. Quantas ocorrências de tail strike na aviação? Eu não me lembro de nenhuma ocorrência a aeronave não ter sido recuperada totalmente, tá certo? Agora mesmo tivemos com uma aeronave da Latam, né? Já tivemos com o ATR Bandeirão da Azul há pouco tempo atrás também. Não é tão incomum esse tipo de ocorrência. E em todas, praticamente, a aeronave foi recuperada totalmente. Então não tem nem parâmetro histórico para correlacionar esse tipo de coisa. Então é muita responsabilidade querer relacionar algo do passado com o que aconteceu na semana passada, tá certo? Vamos aguardar as investigações. Segundo boato, e que para mim é o mais grave de todos, olha só esse gráfico. Esse gráfico foi divulgado pelo Flyradar, tá certo? Ou melhor, não foi divulgado pelo Flyradar, não. O Flyradar divulga os gráficos de todos os voos. Foram veiculadas informações a respeito desse gráfico, análises, tá? Dizendo que essas oscilações em amarelo, né, indicariam que a aeronave estaria, por algum motivo, sofrendo oscilações excessivas na velocidade, querendo criar uma correlação com o que aconteceu. Entretanto, o próprio Flyradar divulgou uma nota dizendo que este gráfico que a gente está vendo aí, a velocidade informada, que é essas ondas em amarelo, tá? Tem dois gráficos aí. Um é da velocidade em relação ao solo, tá? Que é o amarelo, e o outro é a altitude, que é a linha azul, tá? Existem três tipos de velocidade, pessoal. A informada nesse gráfico é a velocidade em relação ao solo, porém você tem a velocidade verdadeira, a velocidade indicada e a velocidade em relação ao solo. A velocidade indicada é a que é medida pelo tubo de Pareto. A velocidade verdadeira é a velocidade indicada, corrigida com parâmetros de pressão, temperatura, e a velocidade em relação ao solo é aquela que é medida em relação ao vento. Ou seja, se a aeronave tiver vento a favor, a velocidade em relação ao solo ela vai ser maior. Se tiver vento contra, ela vai ser menor. Então, é uma velocidade imprecisa, que não define a velocidade mínima de sustentação, tá certo? Quer ver aí qual que é o gráfico verdadeiro da velocidade real? É esse outro aí que vocês estão vendo. Tá vendo que houve uma grande constância na velocidade? Olha só a seta indicando. A velocidade ficou em torno de 250 nós durante o voo inteiro praticamente. Só nos instantes finais ali, como a seta está mostrando para vocês, que houve uma queda brusca na velocidade, né? Mas ele já foi no momento final, indicando que a velocidade permaneceu constante, tá certo? E eu vi, infelizmente, mídias divulgando que esse gráfico aí era da velocidade real, sendo que a velocidade em relação ao solo. E pior, fazendo correlações com voos anteriores da mesma aeronave, querendo criar uma conexão, o que é totalmente irresponsável, tá? Não é a velocidade real, não é a velocidade usada pela tripulação e não é a velocidade parâmetro para nenhuma correlação, que nem sequer deveria existir, porque quem vai definir o que aconteceu após as análises é o CENIPA, tá certo? Então esse para mim foi o pior dos boatos. Recentemente teve a questão aí levantada da divulgação de dados da caixa preta, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. A própria FAB já divulgou que não foram divulgadas informações, tá? Então, pessoal, o ATR é um avião seguro, feito para operar em um determinado nicho operacional. Voa a altitudes inferiores dos aviões a jato, voa, mas é um avião totalmente seguro. Teve a primeiro acidente em relação a acúmulo de gelo lá em 1994, lá nos Estados Unidos. Ele foi um marco, né? Diversas alterações aconteceram, ocorreram melhorias
e o avião é certificado para no mundo inteiro, tá certo? Então é um avião seguro, vamos aguardar o resultado das investigações e mais uma vez aí fica a nossa solidariedade às famílias das vítimas dessa triste ocorrência e que infelizmente aí os vídeos, né, acabaram ficando aí para sempre, né? Imagina a dor de um familiar ao ver o vídeo da aeronave caindo, né? Por isso que eu não divulgo e não vou divulgar jamais. Não é um vídeo mais feliz que eu queria fazer para vocês, mas eu quis trazer aqui algumas elucidações, algumas explicações, principalmente a respeito dos boatos. Até a próxima, se Deus quiser, e tchau.